essa sequência de vídeos onde eu converso sobre comentários, questionamentos, aqueles levantamentos e informações que são colocados nos vídeos que eu publico aqui no canal e que, de alguma forma, eu entendo que ao debater sobre esses assuntos, a gente possa vir a melhorar na nossa condição enquanto investidores. Hoje é dia 9 de março de 2025, agora são aproximadamente 9h25 da manhã, e eu trouxe dos últimos tempos, já que eu fiquei uns bons domingos sem trazer esses comentários, essas informações, esses apontamentos. Então agora eu estou trazendo e estou colocando em dia. Inclusive eu vou resgatar aqueles que de alguma forma acabaram ficando para trás. Mas no geral eu responderei a todos. Essa sequência de vídeos que chega ao vídeo de número 31. Eu vou começar aqui por essa questão aqui, levantada pelo Edson Paine. A pergunta é o seguinte: analisando o histórico de Santander versus Bradesco, e aí ele diz que ele tem Santander na carteira. Ele considera aqui que a média dos indicadores dos últimos 4 anos, ele está levando em consideração a yield. Lembrando que aqui no canal a gente considera os últimos 5 anos, dá uma margem um pouquinho maior. O yield do Santander, aqui a sua ação ordinária, tem pago em torno aqui de R$1, ao passo que Bradesco R$1,07. Porém, o payout médio de Santander é de 51,76%, enquanto que de Bradesco é 48,49%. E aqui eu acho que é o PL, né, de Bradesco só esteve abaixo desse patamar em 2015, enquanto que Santander está nos patamares de 2021, 2022 e 2024. Só a minha dúvida aqui é que eu não sei se aqui estava se referindo ao PL ou preço médio, mas eu vou considerar preço médio porque para mim vai acabar fazendo mais sentido. Mas seguindo aqui, com esses dados, você acredita ser interessante vender Santander e comprar Bradesco? Ele não tem hábito aqui de vender os ativos, mas pensa que pode ser interessante pelo fato de, com o valor da venda, adquirir uma quantidade maior de ações do Bradesco e pelo histórico ser viável a troca de ativos. E antes de eu responder essa questão, deixa eu levar um fato aqui em consideração. Se você pensar do ponto de vista do que diz o pessoal do AGF, Ações Garantem Futuro, eles dizem o seguinte, que o dividendo inteligente para eles é você comprar a ação perto do momento em que, historicamente, uma empresa paga os dividendos. Isso para eles é o dividendo inteligente. Se você considerar o filho do seu Luiz Barsi, né, Luiz Barsi Neto, portanto, né, o Luiz Barsi Neto é filho do seu Luiz Barsi, e o nome do seu Luiz Barsi é, na verdade, Luiz Barsi Filho. O Luiz Barsi Neto ele diz o seguinte, que você tem uma empresa, que não importa o valor da ação, tá, mas tem uma empresa que na relação, o dividendo que ela paga é muito superior ao dividendo em relação ao preço, tá? É muito superior a uma outra empresa do mesmo segmento, então tem que ser sempre do setor bancário, do setor de seguros, do setor de elétrica, não pode ser entre setores diferentes. Então ele acha nesse ponto, quando for bastante significativo, que é interessante você trocar, vender as ações de uma para ganhar os dividendos, comprando da outra ganhando os dividendos, porque a relação é tão significativa que vale a pena fazer a troca. Eu consideraria ainda, acrescentaria, né, isso é o que ele considera dividendo inteligente. Eu acrescentaria que é importante você dar uma olhada no histórico. Então, vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Edson Paine, ele considerou aqui os últimos, os dividendos aqui, considerou os últimos 4 anos. Então, daqui até aqui. Tem uma olhada aqui embaixo, que de fato, a média fica ali em torno de R$1 mais ou menos. Agora, se você considerar aqui, a média dos proventos que foram pagos nos últimos, aqui eu considero os últimos 5 anos, tá? Deu R$1,06. Qual você pode fazer nos últimos 4 também, não importa. E você dividir pelo último preço que a ação do Santander teve, que foi R$12,25, no fechamento de sexta-feira, veja que você vai ter este resultado aqui, por decorrência da divisão, né? R$1,06 por R$12,25, 0,086. Que eu multipliquei por 100 só para facilitar, de modo que, veja que isso representaria um dividend yield médio de 8,65%. E agora vamos usar o mesmo raciocínio para o Bradesco, que na média dos últimos 4 anos pagou um pouquinho mais do que Santander. Vamos considerar R$1. Enquanto um pagou R$1, outro pagou R$1,03. Entretanto, o Bradesco, na média dos últimos 5 anos, pagou em média aqui, 96 centavos. E o preço da ação, no fechamento de sexta-feira, estava a R$11,69. Note que, ao dividir os 96 centavos por R$11,69, nós obtivemos 0,082. E esse resultado, que multiplicado por 100 dá 8,21, ele é pior do que os 8,6 que a gente viu lá do Santander. Isso considerando a média, né, que é o
digamos, a gente precisa trabalhar com o histórico para poder entender direitinho como isso pode se comportar ao longo do tempo, senão a gente vai ficar só com o último ano, né? E a gente vai ver que, claro, se olhar para o último ano, as escolhas parecem óbvias, mas quando a gente olha para o passado, a gente começa a ter uma visão mais, vamos dizer assim, mais ampla e mais clara daquilo que pode acontecer no futuro. Em outras palavras, o que eu tento dizer aqui é que eu não vi uma distância relevante entre Santander e Bradesco, que, pelo menos na minha visão, levasse a que eu pudesse, se eu tivesse, né, no caso, ações aqui na carteira do canal de Bradesco e Santander, que eu fizesse troca de um pelo outro. Eu não vi isso, segundo aquela indicação do filho do seu Luiz Barsi, né, Luiz Barsi Neto, porque precisa ter um espectro maior, e nem isso a gente tem nos últimos 5 anos. Então, eu não sei, para mim não faria muito sentido, mas eu deixo para você avaliar aonde que você fica mais confortável de fazer as trocas. Leve em consideração ainda que se você teve uma valorização dessa ação ao tempo, você ainda tem que considerar o pagamento de impostos. E aqui nós temos duas questões que eu acho que eu acabo respondendo as duas do mesmo jeito, né? Do Carlos Henrique e do Marcos Severino. No caso do Carlos Henrique, ele diz o seguinte: eu tenho Klabin, 5, 6 anos, que ele tem um peso relevante na minha carteira. E ele tem aqui, ó, a cultura de só aportar abaixo dos R$4. Então, ele tem Klabin e só compra ações quando fica abaixo dos R$4. Depois aqui o Marcos Severino diz o seguinte: ó, o método sem dúvida do canal não é eficiente. Uma pergunta, na sua opinião, o valor de BBSE mudou de patamar ou ela se encontra cara mesmo? Então, né, pela mesma linha, vamos olhar primeiro que o BB Seguridade. Eu acho que é interessante que a gente olhar que na média dos últimos 5 anos pagou aqui R$2,38 de proventos. E veja que para isso o preço teto aqui eu ficaria em R$39,62. E ela fechou a ação sexta-feira aqui, ó, em R$39,02. Então, se você verificar que daqui para cá, nós estamos falando só de 60 centavos, né, é uma margem muito pequena. Um indicativo, o primeiro indicativo deles, de que essa ação ela pode estar cara, embora eu entenda que ela esteja ao mesmo tempo mudando de preço, mas não nesse patamar ainda. Talvez o que a gente olhava, há um tempo atrás a gente estava olhando para R$33, hoje talvez a gente tenha que olhar para R$35, R$36, lembrando que o fechamento dela no ano de 2024, ela terminou com R$36,06. E veja que se ela pagar os R$2,85 que nós imaginamos, o seu dividend yield para esse preço vai ficar em 7,32%. Enquanto que a gente pode balizar pela Caixa Seguridade, que em média nos últimos... Claro que a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Porque ela é muito recente na bolsa, ela recém vai fazer 5 anos, na verdade 4 anos. E veja que o preço teto aqui ficou em R$1,08, a média dos proventos dos últimos 5 anos ficou em R$1,08, e o preço teto, olhando para o passado, R$18,10. Uma ação que fechou na sexta-feira a R$15,95, então veja que a distância de um para o outro é bem maior, aqui até em termos de valores absolutos, na Caixa Seguridade em relação ao BB Seguridade. Como as duas estão subindo junto, isso dá um indicativo de que as duas podem estar mudando de preço. Mas neste momento parece que a BB Seguridade acaba se tornando mais caro que Caixa Seguridade. Se Caixa Seguridade vir a pagar aqui o que a gente imagina, R$1,16 no ano de 2025, então o dividend yield para essa prestação vai ficar aqui, ó, em 7,29%. A minha conclusão é que nós estamos falando de uma espécie de um híbrido aí, no caso de BB Seguridade, né? Entre ela está ficando cara, mas ao mesmo tempo ela está mudando de preço, só que não no patamar que a gente encontra até agora. E com relação aqui a Klabin, justamente por conta dessas mudanças de preço que a gente viu, é que teria que verificar aqui, né, a questão de comprar abaixo dos R$4, porque às vezes pode estar mudando de preço. Eu nunca me aprofundei sobre a Klabin aqui no canal, mas eu acho que é só um detalhe que precisa verificar, como se comportou nos últimos anos, a relação que a gente viu ali, o dividendo médio pago para ter um preço teto dos últimos 5 anos e verificar se abaixo realmente é uma coisa que se confirma ou se é uma empresa que talvez em algum momento ela possa vir a mudar de preço. Só isso que eu colocaria. No mais, eu acho que está correto, porque nunca se tornou uma queridinha, como é o caso de BB Seguridade, né? As pessoas acabam comprando justamente em função do momento que a economia está vivendo. Então, consequentemente, claro, né, ela está dentro daquela linha mais estável, já que a nossa bolsa, ela, pelo menos desde 2022, no final ali, período eleitoral, para cá, ela sempre se mantém naquele mesmo patamar, na parte mais de baixo. Então, me parece razoável também pensar em comprar abaixo sempre dos R$4. E aqui, o
o Ederson Silva, aliás, desculpa, o Leandro Silva, ele pergunta assim, qual a opinião sobre CEMIG e a CPFL Energia? Qual a melhor entre as duas? E sobre as distribuidoras que agora estão gerando energia com geração distribuída. As distribuidoras vão aumentar os seus lucros? Vou começar dando uma olhada aqui na CPFL Energia. Aqui nós vamos considerar o seguinte. Veja que o preço teto é calculado em função da média dos proventos pagos nos últimos 5 anos, R$ 2,88, e ficou aqui em R$ 47,95. Ele é melhor do que o nosso preço teto quando a gente olha para o futuro. Então, a gente vai considerar o menor desses preços tetos. E aqui a gente precisa considerar, então, a divisão deste valor aqui pelos 37,70, que é o valor de fechamento da ação na última sexta-feira. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, faz essa divisão, nos retorna aqui 1,27. Aí eu faço uma subtração aqui de 1 para chegar nesse 0,27. E por fim, multiplicando por 100, eu tenho aqui 27,18, ou seja, este valor aqui é 27,18% em relação a R$ 37,70. Veja que o ano passado, o dividend yield de CPFL Energia foi de 8,98%. Esse ano, se confirmar a nossa projeção de proventos, fica aqui para o preço atual da ação em 7,87%. Usando o mesmo raciocínio para a CEMIG, veja que os dividendos pagos nos últimos 5 anos em média foi de R$ 1,06, quase R$ 1,07, o que nos dá um preço teto aqui, olhando para o passado, de R$ 17,79, que é menor do que o preço teto que nós estamos calculando em função dos proventos que nós estamos imaginando que se vai pagar em 2025. A ação fechou a R$ 11,36. Se dividirmos R$ 17,79 por R$ 11,36, vai nos dar esse valor aqui, 1,56. Subtraindo 1 e multiplicando por 100, o mesmo cálculo que nós fizemos para a CPFL Energia vai nos dar aqui 56,60%. Então note que a distância de R$ 17,79 para R$ 11,76 é de 56,60%, que é mais do que o dobro daqueles 27 e pouco por cento que nós vimos para a CPFL Energia. E veja que o ano passado, a CEMIG, ela acabou aqui por ter um dividend yield de 15,33%, enquanto que a nossa projeção siga realmente confirmar que os R$14 R$1,41 de dividendo vai ficar aqui em 12,42. Vou dar uma ajeitada aqui porque isso aqui foi a minha estimativa, não foi esse valor que foi pago. Pronto, agora eu corrijo o valor, é porque como só vai entregar os seus resultados no dia 20 de março, então eu não tinha esses valores atualizados. Mas pagou aqui, na verdade, R$1,42 no ano de 2024, e a ação fechou 2024 a R$ 11,05, então dividendo de 12,90. Então, se pagar o que a gente está imaginando por preço que a ação está atualmente, 12,45. Então, veja que até em termos de provento supera bastante a CPFL Energia. Então, ao meu ver, pelo menos olhando para esse ponto que eu acabei de levantar, me parece assim, bem razoável quem está em melhor condição, quem está se oferecendo mais em termos de CPFL Energia e CEMIG. E a segunda pergunta aqui é com relação à geração distribuída, né? Se com isso as distribuidoras vão aumentar os seus lucros. Eu gosto da ideia do Mercado Livre ou do Mercado Fio, como diz o pessoal da Copel, né? Me parece que é uma bela oportunidade essa venda direta, assim. E surge uma possibilidade interessante para que melhore os lucros. Mas eu acho que a questão hoje da distribuição, o Brasil tem um crescimento muito desordenado da injeção de energia solar, principalmente a energia solar assim, para CPF ou CNPJs de pequeno porte. E acabou se entendendo que o Brasil tem uma sobre-oferta, certo? Eu acho que esse não é o fator principal, tá? A geração distribuída. O que me parece que é uma tendência é que com sistemas de geração solar e injeção nas linhas, o que se tem é uma propensão a um uso maior, um consumo maior de energia, porque energia é para ser consumida e não para ser economizada, como nós acabamos aprendendo ao longo dos anos, já que a energia se tornou um ativo com custo bastante elevado. Então eu acho que ela possibilita que aumente os lucros, mas eu acho que o aumento do consumo em si, ou seja, as pessoas vendo maiores oportunidades de ter mais iluminação, de ter um condicionamento de ar, principalmente numa fase de calor como essa que nós tivemos, a maioria das pessoas pagou mais em termos de energia elétrica aqui no sul do Brasil, e como a onda de calor se estendeu até o Nordeste, eu imagino que deva, pelo menos nesses 2 meses, ter aumentado significativamente as despesas com energia, em que pese, eventualmente, alguns tenham a sua própria geração. Então, esse uso maior e também a possibilidade
de novos negócios no Brasil, principalmente com relação à vinda dos data centers, eu acredito que essa geração distribuída pode, não estou dizendo que vá, né, acabar sendo uma incentivadora do aumento dos lucros dessas empresas. Mas, de qualquer forma, a observar. E por fim aqui o Carlos Henrique pergunta se as compras regulares também são postas nos vídeos aqui do canal. Sim, todas, desde o começo, desde a primeira compra, elas foram colocadas aqui no canal. Quando eu digo quando é regular, eu digo, estou usando do recurso regular, e eu digo quando é de reinvestimento, eu sempre faço essa distinção, porque, por exemplo, no momento agora que a bolsa dá uma estourada, né, eu até me propus a comprar com os dividendos pagos pela BB Seguridade, mas não deu porque as ações acabaram subindo. O que vai acontecer? Eu estou aguardando agora o melhor momento para que eu faça a transferência dos valores regulares e acabe comprando essas ações que são as ações que eu compro mensalmente. Então eu vou postar aqui no canal, deve acontecer, nós recém estamos no dia 9 de março, eu acredito que devo-se fazer uma ou duas compras ao longo desse mês. E assim acredito ter respondido todas as questões. Se não, se eu deixei alguma dúvida, coloca aí embaixo, porque no próximo vídeo eu vou fazer essa consideração também, vou resgatar outras questões que foram levantadas aqui no canal e responderei assim que possível dentro desse nosso quadro, né, que é perguntas e respostas do domingo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço.